Medo da Noruega, Juliano, pelo amor de Deus. Isso Não daí, pode, não a seleção pode. brasileira que é pentacampeão, indo em busca do Hexa, ter medo da Noruega, não dá. Juliano, o time da Noruega é bom, tem o Haaland, tem o Nusa ali, tem o Odegaard, mas assim, gente, se o Brasil for eliminado pela Noruega numas oitavas de final de Copa do Mundo, é vexame. Não tem vexame. outra palavra, é vexame. O Brasil tem a obrigação de passar contra a Noruega. Ok, nunca ganhou da Noruega na vida, mas foram 4 jogos e tabus estão aí para serem quebrados. O Brasil tem que ganhar, o Brasil tem que passar. Se não passar, vai passar um grande vexame aí, viu? Não, e só pra completar o que o Raul falou, Vai nessa. beleza, foi na Copa do Mundo de 98, o Brasil perdeu pra Noruega lá, na fase de grupos, o Brasil avançou e foi até a final. Os outros jogos foram amistosos, então assim, teste, sabe? Eu acho que nossa, o Brasil nunca perdeu da Noruega também é uma grande falácia aí, porque são amistosos. É um fato. Não, é um fato. É um fato, mas assim, eu acho que a gente não tem que levar Em consideração, sim, com claro. o peso que a galera tá dando pra isso. Hoje isso vai terminar. Ó, Nath, o pessoal aqui no chat falou assim, o Brasil tem o melhor futebol do mundo. O barco hoje sai furado e naufragando. Você concorda com isso aí? Acho que chegou a hora de remar de volta para a Noruega, né? Chega de comemoração viking, acabou essa brincadeira aí, essa palhaçada. Mas assim, eu acho que os meninos estão corretos em não temer a Noruega. Acho que é um adversário que o Brasil pode enfrentar com superioridade, tanto que a própria Noruega coloca o Brasil como favorito, né? O Haaland, é claro que é aquele discurso meio protocolar, mas que não deixa de ter um fundo de verdade. O Haaland falou que a Noruega tem uma pequena chance de vencer o Brasil. E se o critério que ele estiver utilizando for tradição na Copa, experiência, títulos mundiais, ele está correto, porque o Brasil chega muito mais preparado para um duelo de Copa do Mundo do que chega a Noruega. Esse é o maior jogo da história da Noruega numa Copa do Mundo. Tanto que a primeira vitória deles num mata-mata de Mundial veio justamente na fase anterior, quando se classificaram diante da Costa do Marfim. Então é um time que não tem essa tradição, esse peso que tem a seleção brasileira. Consequentemente também, não tem o peso da pressão que o Brasil tem, né? Acho que a Noruega entra hoje meio que como franco atirador, assim, o que vier é lucro. Se classificar foi histórico, se não avançar, também ter chegado até as oitavas, retornando a uma Copa depois de 28 anos, já vai ter significado muito para aquelas pessoas, para aquele povo, para aquele país, né? Mas acho que a gente não tem que temer, mas isso não significa entrar de salto alto, não significa não respeitar o adversário, não significa não ter uma boa estratégia, né? Não significa não marcar bem o Haaland, porque acho que um gol a gente toma. Inevitavelmente ele tem feito gols em todos os jogos da Copa do Mundo até aqui. Então não pode ficar dando muita brecha para o azar, né? Mas vejo o Brasil como favorito, vejo o Brasil como superior, mas Copa do Mundo também é detalhe, é jogo único, né? Acaba que as forças se igualam um pouco, tudo pode acontecer, o Brasil tem que estar atento. Ó, e a gente sabe da força do Haaland aí, o gigante Haaland, que é o maior artilheiro da história da seleção norueguesa. Mas também tem outros jogadores que se destacam, e um deles é o Antônio Nusa, que fez o gol contra a Costa do Marfim agora, um belo gol. Um golaço. É um ponta de drible, e a gente tem uma sonora dele aqui, que o Bruno entrevistou ele no ano passado, né? Ele foi convidado lá para ir pro Red Bull, na Alemanha, e acabou entrevistando ele. Agora a gente vai dar uma olhadinha no que o Nusa falou de um jogador brasileiro. It started, I think, in the 2014 World Cup in Brazil, actually. When I just watched Brazil and Neymar was so good, and I really enjoyed watching. So from that on, I was like a fan of his playing style. I wanted to do the same tricks, and do these things. So it brings me a lot of joy, and when I play against him in the field, it's just amazing to see and actually be there. So yeah, he spoke to me, and I remember he told me I played a good game against them, and it was just keep going, and yeah, it was just amazing. Like I say, it's in my living room still. I didn't find the right frame for it because I wanted to be a beautiful one. So at the moment, I'm still looking. So sometimes I like to touch the jersey as well. So it's just around the living room, yeah. É isso, Antônio Nusa tem uma admiração enorme por Neymar. É mais um, né, da nova geração que se inspira no Neymar. E é muito engraçado ver esses jogadores que geralmente são pontas, né? O Yamal, o Doué,
todos eles jogam pelo lado do campo, então eles não se inspiram só pô, eu gosto do cara, é se inspirar no jogo deles mesmo, assim. E aí eu quero perguntar, vou começar pelo Cauã, além do Haaland, quem que a gente tem que ficar de olho aí nessa Noruega? Eu acho que como você falou, o Antônio Nusa, ele fez uma boa temporada, é um ponta rápido, ele não é baixinho, né? Ele tem 1,80, então assim, também é de ficar atento na bola aérea. O Sorloth também, do Atlético de Madrid, que ele tá jogando fora de posição porque tem o Haaland, né? Eu brinquei do Odegaard, mas a gente sabe o talento que ele tem. Então, eu acho que... Agora você quer consertar. Não, eu não era, cara, mano. Aquele eu não corte já tá palavra, feito. eu não Aquele retiro corte já o que eu feito, disse. Cauã, Na fica Copa do tranquilo. Mundo, até agora, o Odegaard só tocou o tambor no final do jogo. É isso. E hoje o brasileiro vai tocar o surdão lá? Vai. Bandeiro? Hoje é o Lodum, hoje a gente vai pra festa. Olha, não vou nem falar que eu vou sair daqui, vou fazer depois, mas enfim. O ataque da Noruega é bom, mas assim, na parte defensiva da Noruega é muito fraco, como o Raul falou. A defesa mais vazada aí das oitavas, então o Brasil tem que ir pra cima. Eu acho que não tem que ficar esperando. O time do Japão é um time que se defendeu muito bem. A Noruega tem vários pontos aí que a gente pode explorar, principalmente com o Vini na ponta e o Ryan. Estou esperando mais do Ryan, porque eu esperava muito dele contra o Japão e ele ficou ali estagnado, na minha opinião. Nath, você concorda com o que o Cauã falou? E o Sorloth, ele citou ali também, né, que é um centroavante que está jogando fora de posição. Ele pode trazer problemas para o Brasil. E o Nusa também, né? Se o Danilo vai segurar essa onda aí, que acho que ele vai para cima do Danilo. Eu acho que nós temos que ter uma preocupação hoje com os dois lados do campo, por motivos diferentes, né? Mas cada jogador com a sua característica. O Nusa em cima do Danilo, você pontuou bem, é um ponta alto, um ponta rápido, driblador. Então, por exemplo, um passe errado do Danilo na saída de bola, como foi contra o Japão hoje nos pés do Nusa, pode ser fatal. Não só porque ele finaliza bem, mas porque ele pode encontrar justamente o passe para o Haaland dentro da pequena área, né? Então, é um ponto de atenção ali nesse lado direito da nossa defesa, e até por isso também vai precisar muito do Ryan, né? O Ryan tem sido elogiado do ponto de vista defensivo, ainda que atacando, acho que esteja devendo, mas ele tem ajudado muito o Danilo por ali, né? Até que o Danilo não sobe tanto, mas o Ryan tem essa responsabilidade, hoje vai ter que ficar de olho no Nusa, inevitavelmente. Quando a gente pensa o lado oposto, o esquerdo da nossa defesa, aí é o Sorloth, que está jogando fora de posição, mas jogando mais aberto pela direita, tem uma função muito clara, né? Ele recebe a bola longa que vem da defesa e é ele que faz meio que um pivô, uma casquinha para encontrar o Haaland dentro da área. Então, tem que evitar dessa bola chegar até ele. E aí tem algo que me preocupa, o Sorloth tem 1,95 m. O Douglas Santos, que é o nosso lateral esquerdo, tem 1,75 m. São 20 centímetros a menos, né? Então, isso faz diferença numa disputa aérea. Então, o Douglas, obviamente, tem a sua experiência. Ali você vai no posicionamento do corpo, né? Na antecipação. Mas é algo que a gente precisa ficar atento, porque o Sorloth é muito maior que o Douglas e vai ter facilidade para tentar dar essa casquinha ali para encontrar o Haaland dentro da pequena área. E no meio-campo, o Odegaard. Ainda que não tenha sido absolutamente decisivo na Copa até aqui, é um jogador de muita inteligência que vai tentar jogar em cima do Casemiro. E ele é um meia que não só distribui, ele é um meia que se movimenta também para participar das jogadas, né? E o Casemiro tem sido um marcador muito lento. Então, acho que esse também é um ponto de preocupação para o Brasil. Além do Haaland, que deve receber, né, uma marcação individual hoje, do Gabriel Magalhães, os embates entre eles são sempre muito interessantes, muito quentes, mas a Noruega não se resume só ao Haaland. Tem que ter cuidado também, acho que nesses outros setores que a gente pontuou aqui. É isso, Raul? É Magalhães isso. vai ter trabalho hoje com o Sorloth e com o Haaland. O Douglas Santos vai sofrer muito e os dois zagueiros vão sofrer bastante, né? Principalmente na bola aérea. Vão ter que estar bem em dia com o joelho, porque eles vão pular bastante hoje, porque é isso. A Noruega, claro, joga pelo chão bastante, mas abusa muito desse lançamento pro Sorloth dar essa casquinha aí, pra bola sobrar pro Haaland. Só que eu vou trazer uma outra preocupação, que eu acho que o meio-campo da Noruega também é muito forte. O Berg e o Berger jogam muita bola. O Berg já tem 2 assistências nessa Copa. Eles dominam o meio-campo ali com uma certa facilidade. São 2 jogadores de... Tem uma boa marcação, mas tem uma tranquilidade absurda com a bola no pé. Então, tem que ficar esperto com isso. E o lateral esquerdo também é muito bom. O David Moller-Wolf.
um nome muito estiloso, inclusive. É muito bom jogador, muito alto, mas o resto, a linha defensiva é fraca. A dupla de zaga muito confusa ali, você vê que eles batem cabeça direto, então tem que apostar nisso. Só que é isso, eu acho que o meio campo da Noruega é forte, tem que tomar cuidado com isso, e o Casemiro vai ter muito trabalho. O Casemiro tem que ver se acorda pra vida hoje e ver se joga bola, né? Porque contra o Japão, apesar do gol feito, só não foi pior que o Lucas Paquetá pra mim. Por isso que, só desculpa, Juliano, que seria interessante a entrada do Danilo Santos, né? Pra recompor o meio campo da seleção e fortalecer aí. E o Berg, que você falou bem, faz parte do Bodo Glimt, que é aquele time que fez história na Champions League agora, e um dos principais jogadores, né, do Bodo, que ganhou de Atlético de Madrid, ganhou de Inter de Milão, fez uma ótima campanha e um dos destaques do Bodo na Champions. Agora a gente falou do Nusa e o Nusa falou do Neymar. E aí o nosso chat está só falando de Neymar. O Vanderplane, mais uma vez, Neymar